Vai estar ministrando a palavra do Senhor. Eterno Deus e Pai que está nos céus, graças te damos, Deus, pela oportunidade, Deus, a qual o Senhor nos concede de estarmos, Senhor, mais uma vez na tua casa, Senhor, para te adorar, para exaltar, para glorificar e bendizer o teu santo e bendito nome. Senhor, aqui está o teu servo, Senhor, que nesta noite vai estar ministrando a tua palavra, Senhor, ao nosso coração. Eu bem sei, Senhor, que a tua palavra, Senhor, já arde no coração do teu filho. E nós te pedimos nesta noite, Senhor, fala conosco, fala com a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, assim eu te peço, assim eu te agradeço, Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém e amém, Senhor. Cumprimento a todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero que os irmãos abram a Bíblia, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, alguns versículos da palavra do Senhor. Primeira Tessalonicenses. Do primeiro versículo em diante. Lemos, diz-nos assim: finalmente, irmãos, vós rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que comuniqueis, ou seja, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamento vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vós abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Amém. Os irmãos tenham bondade, tomem os vossos lugares. Louvo a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui nesta tribuna, nesse altar, para vos trazer uma palavra de Deus. Eu, às vezes em quando, dou uma saída, fico uma semana fora, vou para Ijuí visitar os meus filhos, filhas, netos, e voltei na sexta-feira. E digo aos irmãos que recebi um comunicado, uma ligação do pastor Leandro, que hoje estaria aqui pregando. As minhas pernas novamente tremeu. Vocês acham que a gente já faz alguns anos que pregamos a palavra de Deus, mas nunca os obreiros compreendem isso. Nunca nós somos suficientemente preparados para esse momento. Mas a igreja está orando e Deus está abençoando. Louvo a Deus por todos os obreiros que estão aqui na nossa retaguarda, ao nosso grupo que nos ajuda no louvor. E a vocês. Pensava eu ali sentado no meu banco, não sei qual o motivo que te trouxe até aqui hoje, mas uma coisa eu sei: Deus tem uma bênção para a tua vida e para a minha vida. Aleluia. Queridos irmãos, essa carta de Paulo aos Tessalônicos
é uma carta de exortação à santidade. Precisamos, irmão, não é quando se fala exortação, é espancar a igreja, mas é convidar a igreja a se preocupar com a vida da igreja. O apóstolo Paulo, ele coloca, dizendo para a igreja, aos Colossenses, que ele não foi ali para esta igreja com palavras persuasivas, palavras humanas, mas no poder de Deus. E eu sinto nesta noite que Deus tem poder pela sua palavra para encher a cada vaso que está aqui. Louvado seja Deus. Antes de entrar exatamente na palavra, me veio à mente, lembrando daqueles tempos que a gente vinha de casa preparado para ouvir a palavra, e ouvindo a palavra, nós derramávamos lágrima, nós chorávamos. Jesus batizava com o Espírito Santo, Jesus curava. E eu digo que nesta noite há poder de Deus para curar, para restaurar, para fazer obras grandes em nosso meio. Louvado seja Deus. Então, o tema principal desta carta é um chamado, primeiramente, à santificação e ao amor fraternal. O crente santo, o crente santificado não tem problema, não tem dificuldade de amar. Todo crente cheio do Espírito Santo, ele vê as coisas diferentes daqueles crentes que não estão cheios do Espírito Santo. Aleluia! Eu estava vendo a preocupação de Paulo com a igreja. Foi na sua segunda viagem missionária, ele com grande aflição, grandes lutas, aleluia, mas o Evangelho foi triunfante. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz então, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai. Queridos irmãos, hoje ainda pela manhã nós ouvíamos uma palavra de orientação, de ensino para a igreja. E vocês devem se preocupar. Nós estamos, sim, preocupados. Como andamos nesse mundo? Nós estamos vivendo em tempos difíceis, mas não é impossível eu e você sermos santos. O mundo precisa ver a igreja diferente, e como estamos andando, como estamos progredindo na obra do Senhor. Vidas consagradas ao Senhor, elas progridem, elas olham as coisas diferentes. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Tessalonicenses 2:15 diz: os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nós tem perseguido, aleluia, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens,
e nos impedem de pregar aos gentios a palavra da salvação, a fim de encherem sempre a medida dos seus pecados, mas a ira de Deus sobre eles, aleluia, até o fim. Queridos irmãos, nós que pregamos a palavra do Senhor como ela é, somos perseguidos, somos muitas vezes açoitados por este mundo, através das suas atitudes, das suas línguas, mas sobre eles cai a ira de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 3 nos diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Aleluia! Esta é a vontade de Deus. Pergunta aos irmãos: nós queremos viver segundo a nossa vontade ou queremos viver a vontade de Deus? É uma escolha. Eu quero te convidar a você começar a pensar em andar na vontade de Deus, pois esta é a vontade de Deus. Por que andar na vontade de Deus? Para sermos santos, para sermos purificados, para sermos lavados pelo precioso sangue de Jesus. Aleluia! Eu sinto o Espírito de Deus em nosso meio. Aleluia! E quando, irmãos, seguimos a nossa vontade, não seguindo a vontade de Deus, nós temos dizendo para nós mesmos que é melhor para mim seguir a minha vontade. E nós precisamos discernir o que é a vontade de Deus e o que é a nossa vontade. Tem muitas vezes, irmãos, que a nossa vontade quer imperar nas nossas atitudes, mas o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Ultimamente eu tenho orado a oração de Davi. Aleluia. Não retira de mim a alegria da salvação. Não apague o meu nome do livro da vida. Aleluia! É o momento de nós, irmãos, termos alegria na salvação. Aleluia! Não podemos ceder ao pecado, não podemos ceder à nossa vontade, mas ore a Deus, peça que Deus te ajude, para que você viva segundo a vontade de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Eu sei, queridos irmãos, que nós precisamos nos esforçar para poder cumprir com a ordem de Jesus: sede santo, porque eu sou santo. Louvado seja Deus. Às vezes eu tenho pensado e conversado com alguns irmãos. Nós estamos com a nossa idade um pouco avançada, e nós dependemos, eu disse para Deus hoje durante o dia, eu dependo 100% de Deus na minha vida. Aleluia. Eu sinto uma necessidade de fazer as coisas melhor para Deus. Eu sinto de ser um cristão melhor para Ele. Eu quero viver a minha vida, aleluia, de tal maneira que agrade ao Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso,
em santificação e honra. Aleluia! Você é um vaso na casa do Senhor. Saiba, aleluia, saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Nós precisamos, como vaso na casa do Senhor, aleluia, sendo honrado, honrando o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a gente que viveu uns tempos maravilhosos, não estou dizendo que hoje não é, mas lembro muito bem de irmãs e irmãos na igreja da onde fomos criados, eram considerados. Eles entravam para dentro da igreja pelos corredores, muitos tremiam diante daquelas pessoas santas. Nós tínhamos pessoas como referência, aleluia. E eu quero crer que Deus ainda tem pessoas nos nossos dias, aleluia, que nós possamos olhar para eles e ver algo diferente nas suas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cuidar, irmãos, do nosso vaso. Vamos com o nosso vaso honrar o nome do Senhor, pois Ele é digno da nossa adoração. Aleluia. Louvado seja Deus. Na igreja de Sardes, lendo aqui o melhor de Pérgamos, a Bíblia nos diz que mais um pouco tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a tropeçar, ou lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios e se prostituíssem. Balaão era um profeta que foi contratado pelo rei Balaque para amaldiçoar os israelitas. Quando eu li esse texto, eu pedi para Deus que Deus tenha misericórdia, que não tenha profeta algum que ensine a igreja do Senhor, a santa noiva do Cordeiro de Deus, a tropeçar. Tem muitos profetas nos nossos dias, profetas malignos, que estão aí espalhados por este mundo, profetizando para que o povo se prostituem, que o povo peque, que nada mais lhe condene. Mas nós, como temos a palavra do Senhor, nós temos que ter a coragem de enfrentar, aleluia, com muita graça do céu. Louvado seja Deus. Deus quer que todos os crentes tenham normas elevadas de pureza e de santificação, concernente ao assunto sexual. A imoralidade sexual de um cônjuge prejudica o outro. Quantos casais, quantas famílias estão sendo prejudicadas por causa do pecado. Quando eu lia, eu lembrava de José na casa de Potifar. A mulher de Potifar tinha tudo. Josué apenas um escravo, mas estava na sua casa, cuidando de tudo, foi-lhe entregue. Mas a mulher queria de toda forma levar aquele jovem a pecar, mas ele fugiu do pecado.
Igreja, é tempo de nós nos cuidar aonde colocarmos o nosso pé. Louvado seja Deus. E eu estava pensando, irmãos, que nós precisamos propiciar ambiente para a nossa família. Eu não quero dizer que eu sou melhor, mas frequentei muitos cultos, não faltava culto na igreja. Mas uma coisa o Senhor colocou no meu coração: não adianta gemer, tu viver dentro da igreja, cantando, pregando, de joelhos dobrados, e não cuidar da tua família. Não cuidar da tua família. Quantos pais amarguram porque não corrigiram os filhos? Tudo pode, não tem proibição alguma. Eu vejo muitos crentes, irmãos, quero que os irmãos me entendam, que estão criando os filhos, será da maneira que estão vestindo os filhos, na maneira que estão dando o seu exemplo para os filhos. Que filho vai ser o amanhã? Um bom cidadão, uma boa mulher, um bom provedor. Meus amados irmãos, aleluia, precisamos preparar a nossa família. Não adianta ganharmos o mundo todo e perder a nossa família. Aleluia, ame a igreja, ame a Deus, mas ame a igreja. Aleluia. Queridos irmãos, às vezes nós encontramos muitos desigrejados por aí, que vivem, diz que não precisa mais estar na igreja. Mas nós somos uma família, temos que viver em família. E para isso precisamos ser membro de um corpo, que é a igreja do Senhor, que é Cristo Jesus na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 6 e versículo 6, é esta palavra que hoje te ordeno, estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Meus amados irmãos, aqui nós temos um conselho. Aleluia. Você intimarás, cobrarás do teu filho, ensinarás o teu filho, andando pela rua, sentado ou deitado na tua cama, no sofá. Ensine o teu filho. Aleluia, não fale mal de ninguém perto dos teus filhos. Você tenha cuidado na formação, no caráter dos teus filhos. Pai e mãe que me ouvem nesta noite, vamos cuidar o nosso relacionamento com a nossa família, com os nossos amigos, vamos termos esse cuidado. Louvado seja Deus. A intimidade sexual antes do casamento, arruinam a santidade, pois é estabelecida por Deus e é vista como imoral e pecaminosa. Precisamos mais do que nunca cuidar do nosso casamento. Como os irmãos, alguns já sabem, 51 anos vivendo com a minha esposa, 5 anos de namoro, são 56 anos. Tivemos muitas dificuldades, passamos lutas e tremendas,
mas Deus cuidou de nós. Às vezes eu volto ao passado, aleluia, e eu pergunto como que eu consegui passar. Eu fiquei 10 anos e meio cuidando de uma igreja, aleluia. Eram os irmãos trazendo alimento para nós. Nós não tínhamos um salário estabelecido. Quando sobrava, nós pegávamos. Mas digo à igreja, Deus cuidou da minha família. Aleluia. O Espírito de Deus está falando com você nesta noite. Deus cuida dos santos. Deus cuida dos santos. Sede santo, porque o Senhor é santo. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. No versículo 6 nos diz assim: ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador. Irmãos, nós como crentes não devemos, irmãos, enganar ninguém, mentir para ninguém. Não devemos de forma alguma, aleluia, em negócio algum, vamos ser justos. Vamos tratar dos nossos negócios como santos. Não, vamos ter os nossos lucros mais justos. Nós, como cristãos, precisamos termos uma vida de tal maneira que alguém olhe para nós e veja quem nós somos. Hoje existe aí um adágio, uma filosofia. Quem quer contratar alguém para trabalhar, eles dizem o seguinte: é melhor contratar um ímpio do que contratar um crente. Os crentes estão sendo banalizados. Vamos moralizar a nossa vida. Aleluia. Estamos nesse mundo, mas o mundo não anda em nós. Nós vivemos diferente, vivemos em santidade. Louvado seja o nome do Senhor, querida igreja amada do Senhor, que nós venhamos sermos luz, como ouvimos hoje pela manhã, aonde nós estamos, aonde nós botamos o nosso pé, nós precisamos fazermos a diferença. Que Deus nos dê da sua graça. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para imundícia, mas para a santificação. Deus não nos chamou para vivermos na imundícia, pois esse mundo está virado numa imundícia, mas nós, os crentes em Jesus, devemos sermos verdadeiros cristãos. Quando vamos trabalhar, devemos trabalhar com honestidade, ganhar o que nós vamos receber, mas justo. Não engane ninguém. Seja você um cristão autêntico, um cristão abençoado. Eu quero deixar esta palavra aos nossos queridos irmãos e orem por nós. Às vezes, alguém olha para mim, um tanto magro, se preocupam com a minha magreza. Mas quero dizer aos irmãos que Deus tem me dado graça. Não estou parado. Estou visitando alguns irmãos, estamos orando,
pessoas de todo lado pedindo oração, orando por telefone, mandando mensagem, e Deus tem nos dado graça. Digo para o ministério desta igreja, poderia fazer um pouco mais, mas não tenho mais aquela saúde que eu tinha antes. Mas uma coisa eu repito que digo aqui, muitas vezes já falei, estou sendo honrado, amado por esse ministério. Que Deus continue, essa igreja tem um tratamento todo especial. Às vezes, eu lembro por onde passei. Não estou dizendo que por onde eu passei não fui bem tratado. Fui. Mas aqui, Deus tem me honrado. Deus tem me abençoado. Porque você, igreja, tem entendido, tem compreendido o que nós precisamos nesses últimos dias é vivermos abraçados, é vivermos unidos em Cristo Jesus. Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.